Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vou chamar aqui a Luciana para iniciar a live conosco. Olá, pessoal que está entrando. Boa noite. Hoje a live vai ser sobre atividades de vida diária. Vamos entrando, pessoal. Dando continuidade às nossas lives de toda segunda-feira sobre transtorno de espectro autista. Boa noite. Boa noite, Rô. E Luciana está entrando. Aí, agora deu certo. Olá, Boa noite, tudo Lu. bem? Tudo e você? Tudo bem, quanto tempo? É. Muito tempo, né, Lu? É, Então, tô falando aqui boa noite pro pessoal, né, Lu? Porque hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives uhum, do transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos falar sobre atividades de vida diária, né, Lu? exatamente. Então a gente vai aí aprofundar um pouco nesse tema, que é bem amplo, né? Mas a gente vai tentar reduzir ele aqui para caber em 55 minutos. Então, vou me apresentar para quem não me conhece, né? A gente se apresenta em todas as lives, mas é importante, né, para as pessoas novas. Rafa, da Fono, da Clínica, acabou de entrar. Boa noite, Rafa. Então, eu sou Caroline, sou terapeuta ocupacional, responsável pela Clínica Therapy Life. E eu acho que é legal você falar um pouquinho, né, Lu, quem é você? Uhum. Bom, eu sou Luciana Alves, sou fonoaudióloga da Clínica Therapy Life. A gente trabalha basicamente com desenvolvimento infantil e tem uma especificidade aí no TEA, né, onde a gente acaba trabalhando com mais frequência, né? Uhum. E outras áreas do desenvolvimento também, onde também é aplicado, né, as atividades da vida diária, né? Então, muitas vezes a criança precisa desse apoio e esse apoio também é dado. Sim, é isso mesmo que a Lu falou, né? A clínica Therapy Life é uma clínica que a gente foca muito na alteração do desenvolvimento infantil. A maior parte dos nossos pacientes são do transtorno de espectro autista, né? Então, a nossa equipe multidisciplinar, ela é bastante focada nessa área, né, do TEA. E até por isso, né, que a gente resolveu fazer essa série aí de lives. Nós estamos terminando abril, né, Lu? Então, a Sim. nossa série de live vai quase finalizando, porque em maio a gente entra com as lives das mães, Uhum. né, em homenagem ao mês de maio. Então, a gente está preparando aí com bastante carinho esse mês. Mas foi muito bacana, né? A gente começou as lives em março, né, Foi Lu? em março. Foi muito legal esse processo, né? Uhum. De desenvolvimento até dos temas, dessa conversa mais perto aí com os pais, tirando essas dúvidas, trazendo os pais mais para perto, né? E, e agora, o mês de maio, é um mês dedicado às mamães. E depois a gente volta com os temas novamente, mais focados, né? A gente vai deixar as mamães também contarem um pouco de suas histórias. Isso, a ideia é essa. A gente vai convidar algumas mamães para conversar com a gente aqui. Uhum. Bom, então a gente vai iniciando, né, a live sobre o tema de hoje, né, Lu? E a gente já deixa aberto desde o início
para vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, quiserem interagindo aqui com a gente, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos falar um pouco, né, do que é atividade de vida diária, né? Uhum. Atividade de vida diária, né, Lu, é simplesmente tudo que a gente faz, né? Então, dentro da terapia ocupacional, né, que é a profissão que trabalha especificamente com a atividade de vida diária, nós colocamos dois tipos de termos, né? Então, a gente coloca como atividade básica de vida diária e atividade instrumental de vida diária, né? Oi, Rose, acabou de falar boa noite. Então, a atividade básica de vida diária são as coisas que, para nós, são as coisas mais básicas, né? Então, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, né? Comer. E as atividades instrumentais de vida diária são as coisas mais complexas. Não, então, por exemplo, pegar um ônibus, trabalhar, né? Então, ir ao mercado. Então, são atividades que para nós é algo tão simples, né? Mas que para nós profissionais, né, também tem esse outro olhar, além da nossa vivência diária. Nós temos o olhar de quão difícil é fazer tais atividades, né? E ter uma organização para conseguir cumprir tudo que você deseja no seu dia a dia, né, Lu? Uhum. E aí isso é muito legal porque na ATO a gente, na faculdade, né, o tempo todo nós vimos isso, porque a TO realmente a gente trabalha com a atividade de vida humana, né? Então, tudo que a gente faz no dia a dia, a terapia ocupacional é responsável. Porém, se a TO trabalhar sozinha, nada funciona e nada vai para frente, né? Então, por isso que a TO, né, junto com uma equipe multidisciplinar, que é aí a Fono, vai nos ajudar, né, como comunicar as coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? A psicologia vai nos ajudando de como trabalhar alguns tipos de comportamento em determinados momentos da vida da pessoa, né? E assim por diante, né, Lu? Então, Uhum. por isso que é tão importante o trabalho em equipe, mesmo quando é algo tão específico de uma profissão. Isso. Na verdade, como a atividade da vida diária, que é o escovar os dentes, vestir uma roupa sozinho, amarrar os seus próprios sapatos, tomar um banho, às vezes ficar até sentado ali, né, exercendo uma função, como a atividade da escrita ou da leitura, enfim, quando a criança está mais evoluída, para ela chegar lá na frente, no trabalhar, no cuidar do seu financeiro, cuidar da sua organização, ela precisa desse básico para chegar até lá. Então, a gente está estruturando a criança para um futuro, né? E às vezes essa criança ela não tem uma comunicação, ela não tem a linguagem. E aí é que entra a fono. E às vezes ele não entende o que é passado e ele precisa de um auxílio extra. Então, como é esse auxílio? O auxílio verbal, ele às vezes funciona tão somente, mas também precisa, às vezes, de um auxílio visual, né? E aí a fono vai entrar com os PECs, né? Que é um sistema de comunicação alternativa e ampliada. Então, ou seja, a criança ela não tem essa comunicação, e aí a gente vai trabalhar através dos PECs. Então, a TO fala para mim, olha, agora nós vamos trabalhar, por exemplo, desfraude, né? Que é uma das coisas mais requisitadas aí pelos pais quando elas chegam na clínica, né? Quero muito que meu filho seja desfraudado, que a gente possa sair mais livremente. Então, aí a fono vai entrar com os PECs nessa comunicação alternativa, mostrando para ele passo a passo como é que faz para ele ir ao banheiro. Então, como que ele faz? Ele chega no banheiro, ele tá ali com a privada, então ele vai abrir a privada, ele vai abaixar a roupinha, ele vai se despir, ele vai sentar. E toda essa aproximação é uma longa jornada, não é tão simples assim, né? É uma longa jornada até chegar aí, né? Que é o se despir, efetivamente fazer o xixi, se limpar, e tudo isso vai ter os cards que vão auxiliar ele neste processo. Mas tem muitas crianças que não conseguem chegar nesse processo de maneira tão fácil, né, Carol? Então, assim,
tem medo do banheiro, não consegue se aproximar de uma coisa para ele que é muito grande, muito grandiosa, que é fazer o xixi sozinho, tirar a sua roupa sozinho, fazer alguma coisa independente. Então, Uhum, a TO vai ajudar nesse processo aí, uma coisa mais física, né? De uhum. mostrar para ele que ele pode ser independente. Porque a gente tem que pensar que todas as atividades, a gente precisa pensar no que exige para a pessoa exercer aquela função. O que é necessário? Então, por exemplo, para a pessoa se vestir, qual que são as habilidades que ela precisa ter antes? O que tipo de noção que ela precisa ter antes? Ela precisa de ter uma noção espacial, ela precisa ter noção do corpo dela. Ela precisa ter a habilidade de conseguir organizar o corpinho dela para tirar a roupa, né? Então, é todo um processo que a teórica ela vai olhando etapa por etapa. Ah, ganhou isso, então agora a gente vai mudar para essa outra habilidade. Ah, agora ele já consegue tirar a calça, então a gente vai tentar tirar a cueca, né? Então a gente faz todo o processo para aí sim a gente trabalhar o desfraude em si, né? Uhum, Por isso que até escovar os dentes, né? Então, a criança consegue ter uma noção aonde que é a boca dela, onde está localizada, ela consegue se olhar no espelho. Ô Lu, me ajuda a colocar uma dica visual aí do lado, né, para a criança conseguir se organizar e saber a hora que ela tem que pegar a escova de dente, a hora que ela tem que pôr a pasta na escova de dente, né? uhum, Porque a gente vai diminuindo um pouco dessas dicas, né? Então, assim, primeiro tem a dica, que é a dica verbal, né, Lu? Então, uhum. assim, vai falando passo a passo do que a pessoa precisa fazer. Depois a gente pode ir só para gestual. E aí, às vezes, a criança ainda precisa da dica visual, né? Que é Uhum. da que eu falei das visual duas vezes, né? Do apontar e depois a dica visual, que são as figurinhas do lado, né? Então, cada criança, cada processo vai ser um olhado de um jeito diferente, né? E nós, terapeutas, em conjunto, a gente vai conseguindo auxiliar essa criança a ter maior independência, Uhum. né? E tudo, a família tem que estar bem instruída também, né? Sim. E nos processos, todos os processos de atividade da vida diária, eles são evolutivos, né? E eles não podem ser regressivos aí, né? Então, se a gente avançou, não é a hora de regredir. Então, a gente tem que ir para frente, sempre em evolução. Então, se chegou o momento que a gente tira essa fralda, chegou no desfraude, não é momento depois lá para frente, eu vou viajar, vou colocar a fralda nele porque é mais confortável. Não, aí não é o momento, né? É o momento de seguir em frente com o trabalho. Porque se a gente recua um pouquinho, é um outro trabalho que a gente tem que executar. Na verdade, a gente acaba fazendo tudo de novo, né? Não só no desfraude, mas às vezes, por exemplo, o escovar os dentes, que é uma coisa tão rápida e corriqueira para nós, adultos. Aí a mãe tá com pressa, fala, eu vou escovar hoje, né? E aí, Uhum. assim que ele aprendeu, aí acaba todo o nosso processo terapêutico, né? Então a família tem que estar muito em conjunto ali com a gente, tem que estar muito junta nisso, né? De progresso e não de retroceder, né? É, Esse é o nosso medo ali, né? sim. Tanto que às vezes eu falo pra mãe, ele sabe colocar o sapato, tirar o sapato? Não sabe não. Aí eu, mas comigo ele faz. Lu, essa criança tira o sapato com você e coloca? Sim. Jéssica, essa criança. Sim. Aí eu falo pra mãe, olha, mãezinha, ele já sabe colocar o sapato e tirar o sapato, Sim. né? Mas é isso, porque às vezes essa questão da não conseguir esperar, né? Isso é uma coisa que atrapalha demais quanto família. A gente sabe que a rotina é muito corrida, a gente sabe que os pais correm demais porque tem que trabalhar, porque tem que levar os filhos na terapia, porque tem que levar os filhos na escola, tem que organizar tudo dentro de casa. E é muito mais prático. Eu sou mãe, então eu sei quanto é mais prático a gente fazer muitas coisas por eles, porque não vai demorar, Sim. né? Mas é importante a gente deixar, em alguns momentos, por exemplo, não precisa ser no período da manhã, que você está correndo, fazendo um monte de coisa. No período da noite, quando chega com as crianças, deixa a criança tentar tirar a roupinha.
Tenta deixar a criança ir no banheiro sozinha e se limpar sozinha, né? Vai tomar banho? Deixa a criança tirar tudo e ir tomar banho sozinha. Depois você vai lá e dá o seu, né, complemento de pai e mãe, né? Mas assim, tenta deixar, porque isso emocionalmente as crianças evoluem, né? Então elas se sentem competentes, né? Elas fazem, né, um movimento de, ó, a gente está demonstrando para você que você consegue, que você pode. E vocês não imaginam o quanto que isso causa de efeito na vida da criança como um todo, né? Essa criança vai ficar mais segura, essa criança vai chegar na escolinha, vai se sentir muito mais capaz de fazer coisas, vai ficar mais animada em fazer coisas, em atividades novas. Então, assim, tudo isso, né, auxilia nessa parte emocional, né, Lu? Vai se sentir importante, né? Ela vai fazer sentido parte daquela história. Eu já sou grande, né? A gente fala tanto para as crianças, você não olha, mas se você ainda é bebê, né? Você já cresceu, você já é um rapazinho, você já é uma criança, não é mais um bebezinho. Aí chega naquele momento que ele quer provar ali que ele cresceu, né? Então, aí acaba tudo naquele momento. Então, ou seja, a gente não pode infantilizar ali a história, né? A gente tem que deixar o progresso acontecer. E cada vez que acontece, fazer festa, felicitar, né, as crianças, que elas precisam desse apoio emocional ali. A Kátia está falando aqui, né, que as pessoas tendem a achar que eles não são capazes, né? É isso mesmo, né? Então, às vezes, a criança tem muita dificuldade em foco de atenção, às vezes não interage com os demais, e aí faz uma ideia de que aquele indivíduo, né, aquela criança, aquela pessoa, não consegue realizar as outras atividades, né? Porque não tem atenção, não tem foco nenhum. E aí que eu falo muito para os pais, tudo bem não ter foco nesse momento. Agora, ele pode ser que precise de mais ajuda. Então, a gente vai pegar a mãozinha dele, vai colocar o sapatinho junto com ele. Vai colocar a meinha junto com ele. Pega a mão, faz junto o movimento. Em algum momento, esse movimento vai ficando tão familiarizado que ele vai começar a fazer isso sozinho, né? Mas é importante porque a gente tem, para mim, eu tenho uma coisa em mim, assim, todo mundo é capaz de fazer coisas. Então, todo mundo pode executar atividades que desejar ou que os pais acham que pode fazer. Pode ser que em algum momento consiga. Né? Alguns pais, muitos, né, têm essa coisa na cabeça. Nossa, né, hoje eu cuido do meu filho bastante, mas em relação ao trabalho, né? Eu vou faltar, meu pai, né, o pai dele vai faltar. Como que meu filho vai ser? Né? Então, assim, se a gente trabalhar das coisas básicas do dia a dia, que dando esse estímulo, capacitando essa criança, né? Uma mãe que protege demais, né, peca. Então, realmente, né, Eligina, se protege demais, a criança vai pecar, essa mãe tá pecando, porque o importante é a gente dar essa instrumentalização para a criança, né? Porque vai se desenvolvendo, essa criança vai ser jovem, vai ser um adolescente. E aí o adolescente precisa conseguir se limpar, precisa ir ao banheiro e conseguir ter independência nisso, né? Esse adolescente vai chegar um momento que vai sentar com os amiguinhos para comer. Se ele não conseguir ter uma organização ali com o prato, com os talheres, deixar a comida cair, né? Cair no chão, pode ser que esse adolescente não se sinta bem naquele ambiente, né? Então a gente vai preparando ele para vida social. A gente tem que pensar que a atividade de vida diária, ela faz só um input para a gente ir lá para nossa vida social, né? E aí lá para frente, quando adulto, essa criança, esse adolescente, esse jovem, vai ter uma capacidade, vai se sentir capaz. Ele vai se sentir pertencente a um lugar, a um espaço que ele vai conseguir também ser funcional, né? Mas isso é aquelas pedrinhas, aqueles, né? A gente vai construindo isso com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, a gente vai construindo para ele na fase adulta falar: olha, eu consegui construir tudo isso. Minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou, as terapeutas me ajudaram, e olha
olha só, hoje eu Sim. consigo ser um gerente, né? Eu consigo, né, trabalhar no mercado, eu consigo ser um moço da faxina, eu consigo ser diretor de uma empresa. Então, assim, olha que legal, né, Lu? Já Uhum. falei assim, estendi demais. Mas isso é muito importante, que é uma coisa que eu sempre falo para os pais quando a gente tem esse tempinho para conversar, que um dia todos nós vamos faltar, né? E o que que a gente vai fazer com essa falta, né? Nós, seres já viventes aqui, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? O que nós vamos promover para essa criança? Então, a gente tem que pensar agora no futuro deles, né? Uhum, Quando não tiver a mamãe, não tiver o papai, não tiver a titia, não tiver a vovó, o vovô, como que essa criança vai se virar nesse mundo? Então, às vezes a mãe fala assim, eu falo, ai, olha, ele é não verbal, ele tá falando pouco, tem pouca linguagem, a gente vai precisar introduzir também a TO, porque ele não consegue fazer absolutamente nada de uma atividade diária, nem o velcro do tênis ele consegue fechar, né? Vamos uhum. colocar aí, mas por quê? Né? Ah, isso aí ele aprende. Tem tempo. Não, o tempo é agora, né? Que a gente tem que trabalhar essa plasticidade cerebral, é a hora da esponja, né? Que Uhum. ela absorve todas as coisas. Enquanto menor a criança, ela vai absorvendo todas essas atividades. E aí, no futuro, isso vai ficar uma coisa automática, né? Não é para sempre que ele vai precisar de um auxílio. E isso é muito rápido, né? Quando a família está junto nesse processo, é muito rápido, né? De repente, a criança está ela mesma colocando o sapato, ela mesma fechando, ela mesma colocando a roupa. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Né? É natural, né? Tipo, já foi. Era às vezes pouca coisa faz Uhum. uma grande diferença para ela no futuro. E esse Sim. empoderamento que é importante, né? Então, depois que ela conseguiu se trocar, ela escolher a própria roupa que ela vai sair, né? Ela fazer as combinações dela, colocar a personalidade ali dela, né? Você permitir que socorra, né? É muito importante para a criança ter essa autonomia e ela se sentir fazendo parte dessa história, né? Não se colocar à parte dela. Então, a TO ela é importante nesse quesito e a fonoaudiologia, neste momento, só vai entrar ali com os PECs, né? Com a parte da linguagem, a fala, e os PECs, que seriam os processos de passo a passo dessa atividade diária. Então, cada coisa que a Carol for trabalhar ali a respeito da AVD, então aí a fono vai lá, olha, é sobre isso, nós vamos trabalhar sobre isso. Então é isso que a gente vai, no momento da terapia, falar sobre isso. Né? Pedir para colocar na ordem, passo a passo, qual é a ordem desse aqui? O que vem agora? O que o menino tem que fazer? Colocar a calça ou é cueca? O que vem primeiro? Né? Colocar ele ali no teste através dos cards para depois ele conseguir fazer isso. Ou seja, o planejamento já vai sendo feito na cabeça dele. Para quando ele for executar, fica mais fácil. Então, assim, sempre quando a gente vai fazer uma atividade com a criança, sendo ela típica ou atípica, quanto mais novo, melhor. Né? Então, sempre quanto mais novo, melhor para fazer qualquer atividade. Então eu vou citar aquilo, todas as atividades de vida diária para todo mundo, né, ter uma ciência assim, de o que são essas atividades. Sim. Então, por exemplo, o banho, né? Então, o que é a parte do banho? Então, se ensaboar, manter a posição da criança no banho, embaixo do chuveiro, se ela consegue permitir que essa água caia no cabecinha dela, se ela consegue perceber que o sabão está incomodando ou não, está conseguindo levar a mãozinha até a cabeça, né? Então, passo a passo do banho. E no fim, secar-se, né? Porque também é um processo que não é simples. A gente faz isso com muita tranquilidade, mas é um processo mais difícil até do que o banho. Porque o secar-se a gente tem que se preocupar, né? A toalha, que é um objeto grande, como que organiza isso para fazer um movimento do secar, de fazer assim na perna, de enxergar o pé. Então, assim, é muito planejamento motor, né?
Aí, depois do banho, Lu, tem a alimentação, né? Então, a alimentação não é só o ato de comer. Então, é o ato de se servir também, Uhum. tá? E lá pra frente, o ato de fazer a comida, tá? Então, crianças que estão lá, não só mais tão criancinhas ainda, lá uns 7, 8 anos, essa criança já consegue fazer seu lanchinho. Ela já consegue montar o seu lanchinho, colocar lá o pão, a manteiga, o queijinho, né? Então, ela vai conseguir já fazendo alguns processos pequenos relacionados ao cozinhar, tá? E aí depois a alimentação, alimentar-se por si só, né? Com o garfo, com a faca, cortar, né? Inicialmente lá com a colherzinha. E depois também o outro ato que é o beber, né? Então, se servir, né? Colocar da jarra para o copo, depois o copo até a boca, não deixar derrubar na hora de tomar. Na hora que você passa da jarra para o copo, ele derruba, ele derrama, ele sabe a medida do copo. Então, isso a gente vai trabalhando também. O vestuário. Então, o que a Lu falou super legal. A criança consegue escolher, né, a roupa. A gente pode deixar essa criança escolher? Ah, mas ele não vai saber o que é frio, o que é calor. Não dá. Dá, mãezinha. Sabe o que a gente vai fazer? Tá calor? Então, a gente vai pôr 2 camisetas. Qual camiseta que você quer aí, filho? Né? Você quer essa ou essa? Ah, mas meu filho não fala ainda. Tudo bem. Vamos tentar identificar o olhar, né, Lu? Pode ser um Uhum. jeito de comunicação? A criança focou o olhar mais uma camiseta? Vamos pegar esse então, filho. Porque aí a gente não pode, Lu, dando para essa criança esse poder de conseguir se comunicar, mesmo que não seja de forma verbal. Não é, Sim. Lu? Na verdade, a comunicação, quando a criança é não verbal, ela é muito feita com o olhar, né? Uhum. Então, muitas vezes, por isso que eu fico o tempo inteiro, às vezes eu prendo o cabelo das crianças, né? Então, quando elas estão na terapia, elas jogam o cabelo para frente, porque elas gostam de fechar um pouco mais o ângulo, né? Elas gostam de ficar mais fechadinhas. Então, se tem um boné, eu tiro ou prendo esse cabelo, porque às vezes eu preciso olhar bem nos olhos para saber o que que ela tá querendo, né? A comunicação através do olhar, quando ela não sabe apontar, ela é super eficiente. Então, se ela não consegue apontar ou colocar a mão sobre o objeto que ela quer, que ela deseja, ela vai olhar para aquilo que ela quer. Então, é uma forma da mãe entender que ali ela está falando, ela está se Uhum. comunicando através do olhar. E sim, é um modo muito prático até. Sim. E a gente vai deixando essa criança mais feliz. Nossa, eu tô fazendo escolhas. Olha que legal, né? Aí eu tava falando mais do vestuário e também. Ah, e aí do vestuário também tem relação com o sapato, né? Então a gente vai tirar meia, colocar meia, tirar sapato, tirar sandálias que tem velcro, sandálias que tem fivelinha, né? Crocs, né? Então, assim, são vários tipos de calçados que aí a gente tem que ver o que aquela criança aceita, o que ela gosta de usar e a gente treina, né? Uhum. E aí, quando chega lá no jovenzinho, né, as mães vêm falando, olha, Carol, ele quer tanto amarrar sapato, né? E aí a gente vai pro processo de amarrar sapato. Que aí Uhum. normalmente é esperado lá para os 6 aninhos, 7, né? Que é na época que a criança já começa na coordenação motora fina melhor e a gente já consegue ganhar aí a amarração do sapato, tá bom? Amarrar o tênis. Uhum. Uhum. Aí, e também do vestuário, gente, é uma coisa super legal também, que a gente às vezes não pensa muito, assim, né? Que é a questão do brinco, do colar, da pulseira, né? Então, se é menino, um relógio, se de repente gosta de usar uma pulseira lá, uma corrente. Então, assim, isso são coisas que normalmente as mães gostam de colocar alguma coisinha lá para enfeitar a criança, mas é legal também a gente tentar saber se a criança gosta, né? Escolher 2 tipos de pulseira, 2 tipos de brinco. Vamos tentar escolher também essa parte, tá bom? É legal. É legal, né, Lu? É. Aí, a utilização de sanitário. Então, a primeira coisa da gente fazer o desfraude, né? Que é essa utilização do sanitário, é a questão do desfraude. Tá lá usando a fraldinha, ele
dar sinal de que ele quer tirar a fralda, tá se incomodando, já é o primeiro sinal. Criança faz um xixi, faz cocô, quer tirar rápido, chama a mãe, chama o pai, começa a chorar, se esconde num lugarzinho no cantinho da casa. Opa, já começamos a pensar no desfraude, né? Então, a gente só pensa no desfraude quando aquilo começa a incomodar a criança e a criança começa a ver sentido em tirar aquilo. Uhum. Por quê? O desfraude não acontece se só a mãe e o pai querem. A criança tem que querer, a criança tem que ter interesse, tá? Então, já começa aí. Aí, depois, a gente vai trabalhar com tudo. Então, a questão do manejo de roupa, que a gente já falou do vestuário. E aí também, né, essa percepção da criança em ter esse controle maior na hora de querer fazer xixi, na hora de querer fazer cocô, porque ela precisa, né, falar pra gente, né, Lu? E Uhum. aí, uma das coisas que pegam bastante é que quando a criança está no ambiente da casa, no ambiente familiar, que seja a casa da avó, mas que seja um lugar que a criança frequenta bastante, ela acaba, às vezes, sai correndo pro banheiro. E nem, às vezes nem fala pra mãe e pro pai. Ela simplesmente sai correndo. E aí a mãe vai atrás e aí vê que a criança ou fez xixi na calça ou deu tempo de ir lá na privada, né? Sim. Mas se a gente não tem a comunicação, né, Lu? Uhum. E estiver num lugar estranho, para a criança conseguir dizer, para a criança conseguir falar, conseguir dar algum sinal de que quer ir no banheiro, não vai conseguir. Então, assim, talvez, né, essa comunicação tem que ter também dentro de casa, né, Lu? Sim. As crianças, todas elas emitem sinais, né? Alguns mais visíveis, outros menos visíveis. Tem que ficar muito atento à criança, né? Porque às vezes um olhar dela, um jeito dela, você percebe que tem alguma coisa errada, tem um comportamento errado. Então esse treinamento ele tem que vir de casa e às vezes nem só de você bater o olho na criança, você sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? Ela fica com aquele olho parado, né? Ela paralisa, né? Porque ela não sabe Sim. como agir. Ela não sabe se Uhum. ela vai pro banheiro, porque ela tá num ambiente estranho, se ela corre para onde ela corre. Ela não sabe pedir. Então, quando ela paralisa, ela tá parada, você fala, o que tá acontecendo? Provavelmente é o banheiro, né? Sim. É a primeira alternativa aí quando a gente tá na época do desfraude. Porque ela também não quer ficar molhada. Ela também não quer ficar suja. Ela quer resolver a situação dela, né? Então, sempre esse olhar muito atento ao filho. Ele sempre vai emitir algum tipo de sinal. Esse do parar, o fato de parar, Clássico, é né, Lu? clássico. Parou, arregalou o olho, você já sabe, aconteceu alguma coisa. Ou fica Ou você vermelhinho aqui, né? fica, Vermelhinho aqui no. corre pro banheiro, porque vai acontecer alguma coisa. Então, assim, às Sim. vezes não dá tempo, né? Se você não tá atento a essa criança. Por isso que é bom. No dia a dia é muito difícil, né? A gente prestar atenção em pequenas nuances. É que eu tava conversando até com uma paciente minha, que já é adulta. Ela falou assim, mas vocês têm um olhar técnico, né? Então, aí vocês, pá, é isso. E às vezes ali no meio da família, você não tem esse olhar técnico, você tem um envolvimento muito emocional, né? Sim. Então é bom ficar de olho, ver o que ela faz quando ela quer fazer xixi, né? Olha em casa, o que ela faz? Quais são as feições que ela faz? O que ela emite? Agora, óbvio, se ela for treinada também com PEX em alguma terapia ou na psicologia, enfim, se ela tiver uma pasta de comunicação, que assim seja, um chaveiro de comunicação, ela pode mostrar para a mãe, né, banheiro, né? Se ela mostra para a mãe banheiro, acabou, né? A mãe já sabe que é banheiro. Então é muito importante ter esse diálogo que seja através de PECs, que seja através desses cards, que é importante também. Então, existem chaveiros, né? Que você pode fazer os cards pequenininhos quando você sai. Então, tem banheiro, comer, beber, sede, sono, fome. Então, tem várias coisinhas que você treina a criança. É treinado na terapia, depois é passado para os pais. E aí, essa criança vai apontar, vai mostrar o card, entregar o card para a mãe, né?
E aí, quando ela sai, fica mais fácil, né? Em casa também pode ser utilizado, colocado como imã de geladeira na porta da geladeira. O que, que tem dentro da geladeira? A criança tira para você o imã, te entrega. Eu quero um Danone, eu quero um ovo, eu quero um suco. E ela vai te entregando. Mas tudo isso são habilidades que ela vai ter no decorrer do treinamento. Esse treinamento só é possível dentro da terapia. Então, é bom quando esteja associado, né? Então, se ele saiu e tem uma pasta de comunicação, facilita muito, né? Ou se não, um olhar atento aí dos pais. E isso não exclui a fala, né, Lu? Muita gente tem Não, não medo de exclui a usar esses fala. packs. Então, muitas mamães ficam preocupadas quando a gente acaba utilizando esses packs, os cartões, né? Para quem não sabe, os packs são umas cartinhas, né? Que você pode usar elas avulsa, ou dentro de uma pasta de comunicação com velcro, ou às vezes no tablet. Então, tem várias formas de você utilizar esses packs. Não exclui a fala verbal, né? A Sim. fala, ou seja, a fala. Não exclui a linguagem verbal. Então, Uhum. a criança, quando ela aprende a falar, ela não vai querer usar o card, né? Ela vai falar. Ela não vai falar assim, peraí que eu vou pegar o card, que eu vou falar que eu quero ir no banheiro. Ela vai falar, banheiro. E Sim. vai esquecer. É automático nosso. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não pensa mais sobre aquela coisa. A gente somente executa, né? Sim. E como a fala é um ato motor, ela vai executar, né? Ela falou, tipo, banheiro, acabou, já acabou aquele card do banheiro. Acabou, ele pode ser jogado fora. Então, assim, não exclui. A criança não vai ficar preguiçosa por causa disso, Só vai né? estimular, né, Lu? Só vai estimular a fala. Sim. Perfeito. Então, acho que do desfraude a gente falou bastante, Ah, né? o Acho desfraude é que uma coisa até, muito importante para os pais, né? até Porque o cabe uma live desfraude, só de desfraude. porque tem o desfraude diurno, aí na escola, aí tem o desfraude noturno. Então, ele já desfraudou de dia, à noite, é complicado, acontece os escapes. Tudo tem seu tempo, modo e propósito. Vai Sim. acontecer o momento certo. Vai dar certo. Ah, tem uma Nani falando que você faz falta, Ah, Lu. obrigada, meus pacientes queridos. Meus ex, sempre pacientes queridos. Tá. E uma outra coisa, né, que faz parte da atividade de vida diária é a questão da mobilidade funcional, né? Então, o que seria isso? Então, como você chega até o mercadinho ao lado da sua casa? Como você chega até a escola, né? Então, obviamente que não vai ser como uma criança, mas quando você já começa a ficar um pouco mais velho, então um jovem, um adolescente, começar a treinar esse adolescente a como andar, circular no seu bairro, né? Ou pela São Paulo toda, né? Porque já é um treino maior. Mas assim, coisas funcionais do seu dia a dia. Então, ele precisa ir à escola, ele precisa ir ao mercado, ele precisa ir num restaurante, ele precisa encontrar os amigos no cinema, Hum, né? Então, hum, assim, como que ele vai se deslocar, né? Como vai ser esse treino? Então, a terapeuta ocupacional também auxilia, né, nessas atividades externas, né? Nesse deambular, nesse conhecer o bairro. Então, a gente também auxilia esses adolescentes a isso, hum, tá bom? hum. E aí também o cuidado com equipamentos pessoais. Então, por exemplo, utilização de lentes de contato, aparelho móvel, né? Então, como que ele vai cuidar desses objetos? Onde guardar, quando usar, o que tem que fazer para limpar a lente de contato? Usei lente de contato há muitos anos, tem que ter todo um cuidado, né? Tem que saber onde colocar, a troca do líquido, né? Então, é todo um processo que você precisa saber em quanto tempo você precisa trocar a lente de contato, né? Então, alguns sinais na lente que você precisa saber identificar se está rasgada, se tem um sinalzinho, um buraquinho. Teve uma vez que eu usei uma lente de contato, tinha um buraquinho minúsculo, assim, ó, que não dava nem para enxergar direito. E você, sabe quando você começa a incomodar? Então, assim, às vezes a adolescente não consegue dizer, olha, tá incomodando, tá doendo, e às vezes não consegue, né, se comunicar e dizer, olha, tá ruim. Então, assim, tem que ter o passo a passo de coisas tão simples pra gente, né? Mas que a gente precisa auxiliar essa pessoa a se organizar também nisso. Uhum. E atividade sexual, né?
que também faz parte das atividades de vida diária, né, instrumental, né, então como que ele vai conseguir ter essas relações, como vai ser realizado isso, como que é esse ato, como que é a ereção. Então, né, esse trabalho também é um trabalho bem importante, né, de como fazer essa parte do ato sexual, tá? E o dormir e descansar, né? Então, uma das coisas que eu também falo bastante para os pais é aonde essa criança dorme, como ela dorme, né? Ela busca sempre os pais para dormir. Será que ela já não está na época de conseguir dormir sozinha, né? Que também vai criando uma ajuda emocional aí nessa criança, vai deixando essa criança mais fortalecida, vai deixando essa criança, nossa, eu consigo já ter esse controle sobre mim, eu não preciso mais da mamãe, né? Porque quando o bebezinho precisa, né, do carinho da mãe, né, do mamar. Então a gente sabe que isso é uma coisa que a gente carrega, né? A gente precisa sempre de alguém para adormecer. Alguns bebês não precisam tanto disso, né? Alguns bebês só viram pro lado e dormem. Mas, no geral, né, a gente tem essa cultura, né, de que a mãe vai dar a mamadeira, porque depois da mamadeira ele dorme, né? Então, chega depois de uma época, né, de um período de vida, a criança já pode ter esse espaço dela, se ela se sentir confortável, de olha esse quartinho, que bonitinho, né? Eu vou colocar a minha cama desse jeito, eu vou colocar um quadro que eu fiz na minha parede, né? Então, eu vou arrumar essa minha mesinha aqui do jeito que eu quero. Então, assim, ter essa independência também de cuidar do seu ambiente. E o ambiente da criança onde ela dorme é um ambiente mais particular, vamos dizer assim, né? Então, da gente, né? Onde a gente dorme é o ambiente mais particular. Então, essa criança conseguir construir isso junto também é muito importante, né, Lu? A criança tem que ter a sua individualidade também, né? Uhum. Tem um momento que ela precisa ficar só com ela. Uhum. E aí não é só o adolescente. A criança em si, ela tem um momento que ela precisa estar só. Ela precisa deste momento para se entender, para fazer as coisas que ela gosta. Todo ser humano tem este momento que precisa ficar quieto, né? Às vezes as mães ficam muito preocupadas, né? Eu vou deixar meu filho sozinho no quarto? Nossa, e o que ele vai fazer? Às vezes nada. Às vezes ele vai só assistir uma televisão. Às vezes ele vai só mexer nas coisas dele, vai desenhar. Eles gostam muito de artes, né? Gostam de pintura. Vai apenas desenhar, é o momento deles. É o momento que os pais deveriam ter também, né? Os Sim. momentos dos pais sozinhos, da mãe sozinho, o pai sozinho, os dois passear sozinhos. A criança também precisa dessa individualidade, né? Então a gente tem que preparar esse ser humaninho, né, para ele ser uma pessoa sociável no futuro. Uhum. E algumas coisas que a gente treina dentro da clínica, ela extrapola, né? Ela vai além da clínica, né? Como um paciente meu, eu indiquei ele até a padaria, era na mesma calçada dele. Então, antes, o que é feito? A mãe vai até a padaria, informa, vai acontecer esse procedimento. Meu filho vai vir até aqui, ele é atípico, ele vai pedir 3 pães, vocês vão dar X de dinheiro para ele vai voltar com troco, ele tá esperando isso e ele vai retornar para mim, eu vou estar esperando no portão, né? A mãe já avisa o que vai acontecer para essa criança também não, a primeira vez que ela ir não ter frustrações, né? Lógico que a criança vai ter frustrações no resto da vida dela, mas logo na primeira, então vamos evitar que isso ocorra, né? Já vamos atalhar ali aquele momento. Então, da mesma forma, por exemplo, a Carol foi à feira com o paciente, né? Então, Recentemente. recentemente. Então, assim, Sim. é o momento ali, né? Barulho, venda, frutas, cheiro, textura. São muitas informações para um paciente. E este momento terapêutico é muito importante, né? Os pais ali, eles têm que ser muito, confiar muito na equipe, né? Deixar essa criança
para que ela seja cuidada. E aí a criança vai e vem com uma história, né, linda de que foi feliz e gostou e já vem com vontades, né? Porque for uma criança seletiva alimentar, ela ainda vem com vontades de provar coisas diferentes. Então, quantas coisas, quantas habilidades a criança pode ter? Eu sempre Sim. falo para os pais, seu filho, típico ou atípico, ele sabe fazer muitas coisas que você até duvida. Uhum. Você que não sabe, mas ele sabe. Sim. Né? E dar responsabilidade, né, Lu? Até em coisas simples. Sim. Então, por exemplo, essa criança que você falou agora da feira, tinha uma moça sentada, na hora que a gente estava saindo da clínica, tinha uma mãezinha esperando uma criança que estava em atendimento. E essa mãezinha fez um comentário. Ai, me traz não sei nem lembro o que ela Era falou. banana. Me traz uma banana. E aí ele foi embora. Quando ele voltou da feira, a primeira coisa que ela falou, que ele disse foi: eu que preciso entregar a banana para aquela moça. Ele entrou na clínica com tudo, a mãe não estava entendendo, eu também não tinha esquecido. Ele foi lá, entregou a banana para uma outra moça que não era a mesma, mas que para ele tudo bem, ele cumpriu a tarefa, né? Sim. Então, assim, é importante essa responsabilidade. E quando criança, responsabilidades pequenas. Então, organizar o material da escola, organizar o seu quarto, organizar a sua cama. E uma coisa muito legal que as crianças adoram, cuidar dos animais, né? Colocar ração, colocar água, ver se, se o cachorrinho está precisando de alguma coisa, dar um biscoitinho todo dia, né? Então, dar essa responsabilidade para a criança é muito bom, É. né? Dentro do ambiente domiciliar. Passear com o cachorro, né? Quantas vezes eu pedi para mães, olha, quem segura a guia agora é ele, no passeio do cachorro, entendeu? Né? Então, assim, Sim. a gente faz isso para a criança criar essa individualidade, essa vontade de ser independente, de se sentir importante, de conseguir, né? É, tem muitos pacientes nossos aqui assistindo, crianças, né? E aí, ou ex-pacientes, então eu vou mandar um beijo aqui. Vou mandar específico. Luna e Augusto, um beijo da tia Lu para vocês. Oh. Eu tô devendo. Eu fico morrendo de saudade deles. Da bala de morango que eu dou pro Augusto agora. Mamãe Nani, tem que comprar bala de morango pro Augusto agora. Comprei as balas de morango. Né? Então, a Não, gente. Lu, pede pra. Não sei a idade dele, mas pede pra ele lá na vendinha Ah, comprar a balinha. mas você já faz ele comprar a vendinha inteira, né, Nani? É complicado o nosso Augusto. Ele é doceiro. Melhor ler junto. Muito bom, muito bom. É. Então, Ô, assim, Lu, tem que criar isso mesmo, essa individualidade para cada criança. a nossa Diga-me. live tem que terminar agora, sim, 10 minutos antes. Ah, eu mimo as crianças ainda. Não, pode acabar a hora que você quiser, mas assim, a gente tem 10 minutos ainda, acho que 8 minutos para 8 ser bem minutos específico. ainda, né? Tem alguma Essa pra... pergunta? Se tiver pergunta, o pessoal pode ir soltando aí as perguntas e a gente vai respondendo as perguntas. Isso. Então, tem mais coisas ainda que eu tô lembrando aqui, né? Então, por Vamos exemplo, lá. organização do lar, né? Preparação da refeição, que eu falei, fazer compras. E o principal que a gente não falou agora, essa live inteira, qual é a principal função da criança? O brincar, né? Então, brinquem, né? Proporcionem isso a essa criança, porque é essa a maior função. E aí, a partir disso, do brincar, que nós, terapeutas, a gente vai conseguir fazer com que essa criança ganhe toda essa independência. Sim. É através do faz de conta. É através da brincadeira. A gente vai sentar lá e vai fingir que a gente vai comer. A gente vai sentar lá e vai fingir que vai fazer uma refeição. A gente vai sentar e organizar o espaço da terapia após a utilização. Guardar os brinquedos, pegar o próximo, né? Nós vamos auxiliar o bonequinho a hora de fazer xixi, de fazer cocô, né? Então a gente vai trabalhar essas crianças que até ó, lá vai ser dentro da laica, do balanço, do pneu, mas eu vou fazendo esse faz de conta, né? Eu e a Mandinha,
que é a nossa outra TO da clínica, a Amanda. Então, a gente vai fazendo essas atividades para que a criança consiga achar que isso é muito legal, porque isso é brincadeira. E que, na verdade, isso tudo faz parte da nossa rotina, né, de adulto. E não só a TO, mas todos os profissionais, nós vamos utilizar o brincar com essas crianças para a gente estimular tudo que a gente precisa em relação às atividades de vida diária, né, Lu? E é importante também, né, que a gente pode fazer uma tabela em casa, né, com as atividades que a criança tem que cumprir na semana, no dia, e ela mesma ir lá colocando carinha feliz, o xizinho, nas atividades que ela conseguiu executar, né, para que ela possa computar isso no final da semana, para ela saber quanto ela conseguiu realizar, porque ela vai ficar feliz também. Olha, mãe, hoje eu consegui terminar tudo, eu consegui fazer tudo que você pediu para eu fazer, eu consegui ticar todas as informações. Então, assim, é muito importante ter umas tabelas também em casa, né? Ou de premiações ou não, cada mãe executa da forma que achar melhor. Eu gosto muito de premiar meus pacientes. Eu acho que não só as coisas felizes, enfim, de parabéns, né? Às vezes a gente mima mesmo as crianças, tá? Então, as crianças ali são extensão da nossa família, né? Então, a gente cria afinidade, cria amor, cria vínculo. Então, é complicado, né? A gente fala assim, é paciente, mas também é uma criança querida ali, né? Você é a tia preferida, né? Então, eu brinco muito com isso com os pacientes. Eu sou a tia preferida. Agora você vai com a sua outra tia preferida. Então, assim, né? Mas Sim. assim, a gente faz isso mesmo, né? Porque A a gente criança precisa disso, né, Lu? A gente precisa desse vínculo dessa criança. a Da criança família precisa também. querer vir à terapia, ela precisa gostar do terapeuta, né? Quando acaba o vínculo terapêutico, é a hora de mudar de profissional, né? E tudo bem, tá tudo certo. O Sim, importante é que ele faz evolua, parte. né? Faz parte do processo terapêutico, né? Essa troca também de profissional. E a criança tem que estar madura para isso também, né? E os pais que ficam mais chateados, mas a criança, às vezes, ela é mais evoluída aí. A Kátia tá falando que o Fê fala que é o único lugar que ele brinca é na terapia. Ai, ai. Porque realmente, né, tem que ser um ambiente muito divertido. Tem que ser Sim. muito, muito legal, né? Porque essa criança tem que querer voltar. Ela tem que chegar feliz na terapia. Ela tem que Né? querer, ela tem que descer a escada querendo subir de volta. Isso. E é engraçado, porque tem alguns pacientes que a gente escuta lá na esquina já. Tia Carol, tia Amanda, tia Luz. A gente só, chegou. E nem Chegou. voltou lá ainda, a gente já ouviu. Chegou. Né? Porque é isso, a gente, do mesmo jeito que eles se divertem, nós também nos divertimos, né? Sim. A gente trabalha, mas nosso trabalho para mim, né, pra gente, né, Lu, é muito prazeroso. Porque a gente sente amor mesmo, né? Isso que os pais aqui estão dizendo, né? Ai, como a Lu tá fazendo falta, realmente, porque faz falta quando a gente percebe que o profissional não tem amor, não tem essa. A gente fala que é a pegada, né, Lu? Porque se não tem essa pegada, né? Esse querer estar ali, esse querer ajudar, né? Esse querer ver realmente funcionando, né? Gostar de receber os vídeos dos pais vendo que a criança conseguiu fazer a atividade que você estava lá treinando, faz um mês na terapia e a criança foi lá em casa e fez. Então você fala, nossa, né? Quanta gratidão, porque é isso. E é isso que faz a gente cada dia querer mais, né, Lu? A gente quer mais porque é isso, a gente percebe que a gente pode ajudar, né? Sim. E a atividade de vida diária é tão básico, né? O amor é também, né? E as pessoas às vezes não têm. Eu sempre digo que ser terapeuta é uma missão, não é uma profissão. Então, todo mundo que vem para trabalhar, achando que aquilo é um emprego, achando que aquilo é troca de serviços, não vai funcionar. Eu não consigo entender desta forma.
Então, eu acredito que nós somos missionários, né? Que nós vamos com uma missão de ajudar o próximo. E é com aquilo que a gente sabe fazer, né? Você como TO, eu como fono, a Jéssica como psicóloga, a Amanda também como TO, a Rafa como fono e milhares de outros profissionais que nós temos lá na clínica, a Dani como nutri. Então, assim, cada profissional ali, ele é missionário naquilo que a gente está executando. Que é a missão de fazer a criança evoluir. O nosso maior prazer não é ter a criança na clínica, é ter a criança fora da clínica. É ter a criança em alta, né? Então, muitas vezes eu escutei de pais falando assim, ai, a profissional quer, não dá alta para o meu filho porque ela quer ter mais pacientes. Não, meu maior prazer da vida é dar alta para o paciente. Eu até dou um diploma, né, de alta para os pacientes, porque é o maior prazer dar alta. Então, e todas nós, o objetivo de vida nosso é que todos estejam fora da clínica, né? Sim. Então, que seja cíclico. Então, nós somos missionários, fazemos essa missão, né? E o paciente, ele está nessa troca de energia com a gente, né? Tem uma troca eterna de energia. Então, eles vêm para nós com uma dificuldade, a gente dá amor e técnica, e eles vão embora felizes, e a família também. É isso que importa para nós. Sim. Lu, obrigada por mais Obrigada uma live em companhia comigo. Muito Sempre. bom compartilhar com você. Tenho orgulho de tê-la como profissional da clínica. Obrigada. Eu também. Muito grata de estar na Therapy Life. Eu agradeço todo mundo que participou aqui da live conosco, nesse comecinho aí. Obrigada por todo mundo estar, né, nos acompanhando nessas lives. Vamos aguardar, então. A gente falou um pouquinho dos adolescentes. Semana que vem, nosso foco vai ser esse, né? TEA e os adolescentes. Exatamente. Não percam. Isso. Aí na próxima a gente aguarda vocês também. Isso. A próxima é a Jéssica. É a Jéssica com o Bruno, psicólogo. Provavelmente vai ser essa dupla. Beleza. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Beijos. Tchau.